Positivo. Pode dar início agora. Maravilha, pessoal. Muito obrigado. Vocês estão enxergando o compartilhamento que eu fiz? Sim. Do slide? Ah, legal. Beleza. Beleza. Muito obrigado, Renan. Obrigado, Marcos. Agradecer também ao Vitor, que não está aqui presente, mas pelo convite, pelo acolhimento de vocês e por essa oportunidade de poder estar conversando com vocês nessa noite, poder estreitar os laços aí com vocês e tratar um pouco sobre... Hoje eu vou abordar aqui, bom, o tema é segurança jurídica no agronegócio, mas eu vou abordar a infração ambiental, vou falar um pouco de licenciamento e eu vou passando alguns slides aqui e que eu vou trazer alguns temas que eu vou estar comentando, mas assim, levantem a mão aí se quiserem fazer algum comentário no momento. Ao fim eu vou abrir esse bate-papo para vocês, mas se quiserem comentar algum tema pertinente ao que eu estiver falando, fiquem à vontade aí, que a gente vai fazendo isso de uma forma mais orgânica, através aí de um bate-papo com vocês mesmos, tá bom? Bom, aqui é só uma pequena apresentação para vocês. Me chamo Gabriel, especialista em Direito Ambiental, advogado. Já trabalho na área aí há praticamente 9 anos. Faço assessoria aqui da APRE, através do escritório de Paulo Panassolo, né, que eu faço parte enquanto advogado. E ao longo dessa caminhada aí, a gente vem trabalhando não só com o agronegócio, mas também, bom, a silvicultura dentro do agronegócio, mas já trabalhei também dentro do setor portuário, com questões de licenciamento e infração ambiental também, industrial, imobiliário, né? A gente sabe que essas questões florestais, não é o tema aqui, mas as questões florestais têm muito impacto urbano também, tratantes de Mata Atlântica, né? Então, todas essas questões relacionadas a licenciamento ambiental e auto de infração ambiental, crime ambiental, a gente vai abordar aqui um pouquinho, porque, na realidade, é muito da nossa prática aqui no escritório, tá? E gostaria aqui até de comentar que eu fico muito feliz em poder fazer essa abordagem multidisciplinar, porque eu estava comentando antes com o Renan e com o Marcos aqui, no campo do direito ambiental, aqui o advogado nunca está sozinho, né? A gente sabe que o engenheiro, o profissional técnico, muitas vezes ele é o primeiro a tomar contato com alguma situação. As nossas defesas, elas necessitam estar embasadas em estudos técnicos, em laudos técnicos, para que a gente possa efetivamente demonstrar aí o direito do nosso cliente. Então, é uma parceria que traz aí muitos benefícios para ambas as partes. E falando de segurança jurídica, eu vou começar falando justamente de fiscalização ambiental, tá, pessoal? Que eu acho que é um dos temas que mais a gente pode enxergar essa questão da insegurança jurídica na realidade, né? Não tem como falar de segurança jurídica sem falar, na realidade, na insegurança jurídica, porque muitas vezes é esse o cenário que a gente vai encontrar no nosso dia a dia, né? E aqui a ideia é explicar por que aquela insegurança que muitas vezes o nosso cliente vê no dia a dia, da onde vem aquilo? Por que está sendo decidido dessa forma? Por que há essa previsão? Então, eu vou começar falando desse tema aqui, que muitas vezes vocês podem ter acesso, algum cliente busca vocês com auto de infração ambiental que foi lavrado, uma proposta do Instituto AgriTerra sobre, ou do IBAMA, ou da Polícia Ambiental sobre um termo de compromisso, e vale a pena, nesse momento, quando você recebe esse auto de infração, quando o cliente te busca, para dar uma respirada, vamos analisar para ver o que efetivamente dá para a gente fazer, ainda que ele não tenha razão, né? O doutor Alessandro adora uma frase que ele sempre fala nas nossas reuniões, que é: se o cliente nos buscou, alguma razão ele tem, alguma inocência ele vai ter, né? E aqui basicamente esses mecanismos que nós vamos trazer. Pessoal, fiscalização ambiental. Então, para começar, sempre que acontece um dano ambiental, um ilícito ambiental, ele vai ser, no Brasil, necessariamente averiguado em 3 instâncias. O que isso quer dizer? Vai ser lavrado um auto de infração ambiental pela autoridade administrativa, que pode ser federal, municipal ou estadual, né? Vai ser apurado o crime ambiental e vai ser apurado a responsabilidade civil em reparar aquele dano ambiental. Tá? Então, são 3 instâncias sempre pelo mesmo fato. No âmbito administrativo e criminal, nós temos a responsabilidade subjetiva, que eu coloquei ali. Autoria e nexo de causalidade. O que significa isso? Para punição em âmbito administrativo e penal,
eu preciso necessariamente demonstrar que o autuado, que o acusado, praticou aquela conduta, praticou aquele dano com dolo e intenção. Tá? Depois a gente vai ver aqui alguns casos em que há as infrações por omissão, mas, enfim, você precisa que exista uma conduta e que essa conduta tenha sido praticada para imputar infração administrativa e crime ambiental. A mesma coisa não se aplica para a reparação civil. Eu coloquei ali uma súmula, a 623 do STJ, que diz que as obrigações ambientais possuem natureza própria terreno, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual ou dos anteriores à escolha do credor. O que quer dizer isso daqui? As obrigações que a súmula está dizendo a respeito aqui são as obrigações de reparação do dano ambiental. Tá? Então, se eu adquirir um imóvel rural, por exemplo, que tinha um auto de infração lavrado em cima dele, um termo de embargo lavrado pelo IAT ou pelo IBAMA, eu sou responsável, serei responsável por recuperar aquela área, recuperar aquele dano, mas não por pagar aquela multa, não por receber aquele processo criminal. Isso é muito importante lá na frente, porque a gente vai ver como é que funcionam as questões dos termos de compromisso, em que a parte, às vezes, tem que acabar confessando uma situação ou outra, você vai poder ter reflexo nas outras instâncias. Mas aqui, o que é importante é a gente saber que esses danos ambientais, esses ilícitos ambientais, eles são apurados nessas 3 instâncias e que a diferença é essa. Para multa e crime ambiental, eu preciso comprovar a culpa, comprovar um ato ocasionado pelo acusado. Enquanto que na obrigação de reparação do dano eu não preciso comprovar nada. Basta eu ser proprietário da área, ou ter arrendado a área, ou ter locado a área, ou ter praticado qualquer tipo de atividade vinculada à área, eu posso ser responsabilizado. E ali, quando diz que é possível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual ou dos anteriores, é justamente isso. O Ministério Público pode cobrar de quem ele quiser. Tá? Ele pode cobrar do proprietário passado, pode cobrar do proprietário novo, e essas obrigações são imprescritíveis. Então, a obrigação de reparar o bem, de reparar o dano ambiental, que é atrelada ao bem, e que não precisa comprovar culpa, ela é imprescritível. Então, a gente tem aí acho que o ápice do sistema punitivo ambiental é esse, né, o da reparação civil. Muito embora a gente saiba que o nosso cliente tem muito mais medo quando aparece uma ação criminal, né? Mas a ação criminal a gente consegue trabalhar teste de prescrição, a ação criminal a gente pode conseguir afastar a culpa, no administrativo também, no civil não. Se tiver um inquérito civil, uma ação civil pública instaurada, esse é o procedimento que deve ser dado mais atenção, muito embora a gente vá ver que tem que ser bem tratado o processo desde a instância administrativa para a gente poder ter um isso. Tá? Então, aqui o que eu comentei, a autuação por múltiplos órgãos, Ministério Público e órgãos ambientais, mas também há a possibilidade no direito administrativo de que múltiplos órgãos ambientais atuem a área. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de se deparar com uma situação de um auto de infração ambiental, seja rural, urbano, em alguma indústria, que havia um auto de infração lavrado pelo IAT e pelo IBAMA, na mesma infração, no mesmo imóvel. 2 termos de embargo de órgãos distintos. Não é raro acontecer isso. Tanto não é raro que acabou sendo levado isso ao STF em 2023. Qual que é o critério que a gente vai adotar aqui quando a gente tem uma multiplicidade de autuações lavradas por um mesmo fato? É o critério da prevalência da autuação ou da opinião do órgão com competência para licenciar. Então, o licenciamento ambiental, basicamente, ele está ali previsto, as competências para licenciamento ambiental estão previstas na Lei Complementar 140, de 2011. Pessoal, esse material eu vou disponibilizar aqui para vocês depois, se vocês quiserem dar uma analisada para rememorar todos esses conceitos e previsões que eu estou passando. Então, não se preocupe nisso agora. Mas o licenciamento pode ser municipal, pode ser estadual ou pode ser federal. A competência, dependendo do tipo de atividade, do local em que ela estiver inserida, enfim, existem diversos critérios. Mas a competência para fiscalizar, ela é concorrente entre todos os órgãos. Então, a Constituição estabelece que todos os órgãos, entre si, eles detêm a competência de fiscalizar. Vale dizer que se um empreendimento X é fiscalizado pelo Instituto Agterra, isso não quer dizer que o IBAMA está impossibilitado de lavrar um auto de infração naquela área. Não, ele pode lavrar. Mas e aí? Como que vai ficar essa questão?
Então, lá em 2013, o próprio IBAMA já tentou sedimentar essa questão e sanar essa dúvida através da OJN 49 de 2013. O que ela dizia lá na época? Se houver duplicidade de autuações entre diversos órgãos da administração ambiental, vai prevalecer aquele que tiver sido lavrado pelo órgão com competência para licenciar. Então, nesse caso do IBAMA lavrar um auto de infração contra um empreendimento licenciado pelo IAT, ele lavra o auto, comunica o IAT e fala, ó, IAT, verifiquei aqui uma irregularidade no empreendimento que foi licenciado por você e lavrei o auto de infração. Verifique se é o caso da procedência dessa autuação de fato. Se o IAT lavrar o auto de infração dele, pronto, ele comunica o IBAMA e deve cair o auto de infração do IBAMA pela prevalência do auto de infração lavrado pelo órgão competente para licenciar. Isso foi levado ao STF, através da ADI 4757, e o STF registrou, de fato, boa parte da OJN 49 de 2013, que à época havia sido feita pela Advocacia Geral da União, foi acolhida pelo STF. Ele só fez essa ressalva que eu negritei aí no slide. Então, apenas vai excluir a autuação do órgão sem competência para licenciar se ficar caracterizado que o órgão com competência para licenciar agiu com omissão, ou seja, ele não praticou a fiscalização que ele deveria. Então, essa é a única hipótese em que vai prevalecer um auto de infração lavrado por órgão sem competência para licenciar, quando comprovado que o órgão com competência para licenciar foi omisso, né? Teve ações insuficientes. Veja como isso é importante já quando chega para vocês uma autuação. Às vezes você pode ter uma autuação do IAT e do IBAMA na mesma área, pode ficar um pouco confuso sobre como que pode se seguir. A gente já vai analisar isso. Opa, vamos ver quem que é o órgão com competência para licenciar e se de fato houve alguma omissão aqui. Com base nisso, vocês já conseguiriam anular um ou outro auto de infração e trazer um benefício aí instantâneo aí, não tão instantâneo, porque esses procedimentos administrativos demoram para caramba, mas seria possível obter um êxito parcial aí, pelo menos, tá? Seguindo nessa linha, então, pessoal, como eu comentei, também há a possibilidade de apuração criminal de forma simultânea dos danos ambientais praticados. E a sistemática aqui vai ser muito parecida com a do auto de infração. Por quê? Porque auto de infração e crime ambiental, basicamente, eles têm a mesma origem, que é a sanção punitiva estatal. Então, eles têm a mesma origem constitucional, que é aplicar a sanção pela violação de algum dispositivo legal que venha a ocasionar um dano ao meio ambiente. Eu quis trazer aqui para vocês duas atualizações, não são atualizações ainda, mas muito provavelmente elas vão ser aprovadas. Uma delas em breve, uma delas é o PL 1304, de 2019. Esse PL nasceu no Senado, está atualmente na Câmara de Constituição e Justiça e deve seguir para a Câmara dos Deputados, que a tramitação é bicameral nesse caso. Mas o que é essa lei que está sendo aprovada em todos os trâmites que ela passou até agora, ela foi aprovada, tá, pessoal? E ela propõe aí o aumento das penas da Lei 9.605 de 98, que é a nossa conhecida Lei de Crimes Ambientais. Então, ela aumenta um pouco das penas que são aplicadas ali, mas ela também traz uma alteração muito importante, principalmente para os profissionais técnicos, como vocês, como engenheiros florestais que assinam aí uma RT de um laudo florestal que subsidiou uma defesa, ou uma RT de um inventário florestal que subsidiou um pedido de Sinaflora, um licenciamento ambiental. Porque o que esse PL está prevendo? Todo aquele que tiver algum tipo de ação que possa ter ensejado na prática desse crime ambiental vai ser responsabilizado. Não somente o proprietário da área, não somente o contratante do laudo florestal, ou seja, o empreendedor, mas todo aquele que de alguma forma fizer parte dessa cadeia, que tenha ensejado da emissão de uma licença fraudulenta, ou enfim, ou mesmo um equívoco que tenha sido praticado, ele vai ser apurado em âmbito criminal de forma simultânea e paralela, juntamente com o proprietário, né? Então, isso daí é uma alteração bem relevante que está sendo proposta no Senado e, considerando o trâmite que tem ocorrido até o momento, é muito provável que seja aprovado.
E a gente precisa ficar muito atento, porque a gente sabe que nessa cadeia toda, muitos profissionais podem acabar participando de um processo de licenciamento, por exemplo, não só engenheiros florestais, mas diversos outros, biólogos, enfim, químicos, e então é muito importante a gente ter em mente aí quais são as eventuais responsabilidades atreladas, né? E um outro PL que eu trouxe é algo positivo, na realidade, que não é tão repreensivo, mas que volta naquilo que eu estava falando, que é das comunicações entre as instâncias sobre um mesmo dano ambiental. Então, lembra que eu comentei com vocês, quando há um dano ambiental, ele é apurado em 3 instâncias, e que pode haver reflexos entre uma e outra, dependendo do que é feito em defesa administrativa, dependendo do que é feito pelo autuado. Existe um acordo criminal que chama NPP, chama Acordo de Não Persecução Penal. É basicamente um acordo que o acusado faz com o Ministério Público, é homologado pelo juiz depois, para se extinguir de imediato o processo criminal e pôr um fim àquela questão. Hoje, o acordo de não persecução penal, que é um benefício, né, é um benefício dado pelo Estado aos réus de crimes de menor potencial ofensivo, que são aqueles crimes sem violência, como o caso dos crimes ambientais, é exigida a confissão. Então, esse é um acordo que ele nasceu lá com o pacote anticrime do Sérgio Moro, lá, ele inseriu o artigo 28A no Código de Processo Penal e trouxe essa possibilidade. Então, os crimes de pena combinada até 4 anos, você pode fazer um acordo, não gera antecedentes, não gera perda de direito político, não gera nada. É um acordo assim, simplesmente para pôr fim à questão em âmbito penal. Só que ele exige a confissão. E a gente sabe que o processo judicial, ele tramita muito mais rápido do que o processo administrativo em decorrência do auto de infração ambiental. Então, às vezes, eu apresentei uma defesa administrativa perante o IAT há 1 ano, ela não foi analisada ainda. E o Ministério Público já está me propondo acordo aqui no penal. O processo judicial já tramitou tão rápido que o Ministério Público já está batendo aqui na minha porta sobre o mesmo fato. Aí você vai dizer para ele, não, mas espera lá, eu estou discutindo esse âmbito administrativo, esse fato que não é bem aquilo que o órgão ambiental colocou na autuação. Mas o Ministério Público te propõe um acordo, que é a primeira coisa que ele faz quando há a restauração desses procedimentos criminais. E o que ele vai exigir de você para fazer esse acordo, para ter acesso a esse benefício? A confissão. E se você confessa, assina a confissão no âmbito criminal, isso daí é comunicado ao IAT, e aí a tua defesa administrativa basicamente cai por terra. Porque se você já confessou em uma instância, como é que você vai sustentar uma defesa aqui, na outra instância? Esse PL, o 2976 de 2024, ele tem por objetivo justamente retirar a necessidade de confissão para a celebração do acordo no âmbito criminal. Putz, isso daí facilitaria demais a vida, porque você poderia continuar discutindo em âmbito administrativo, através das defesas apresentadas, sem se preocupar com confissão, sem se preocupar com o processo criminal. Como eu disse, o processo criminal vai andar muito mais rápido às vezes, e se você não precisar confessar e puder tocar sua vida apresentando defesa administrativa, sem dúvidas isso vai trazer um benefício muito grande, principalmente aqueles casos em que há inocência, né? Em que o auto de infração está equivocado, nós temos fundamentos através do laudo técnico para demonstrar que a autuação é equivocada, mas eu preciso de tempo, eu preciso que o IAT analise, eu preciso que seja feita uma vistoria, enfim. Eu acho que vai trazer muito benefício no sentido de nos dar um pouco de tempo de poder provar isso daí. Pessoal, só para sair um pouco dessa temática da autuação e dos crimes ambientais, não sei se ficou pergunta sobre esse tema, porque eu vou mudar agora. Alguém quer fazer alguma colocação? Beleza. Gabriel, Pois não. só tirar o dele aqui. Quando tem uma autuação em uma propriedade, na matrícula tem mais de um proprietário, a gente está vendo que a autuação sai em nome de todos. Então, se é 10 mil para um, é 10 mil para outro, né? Se é 50, é 50. E isso é válido? Excelente pergunta, Marcos. Não é válido, tá? O auto de infração, estou falando aqui, não de inquérito civil, tá?
O auto de infração tem que ser lavrado apenas aquele que tiver praticado a conduta. Vamos exemplificar isso daí. Nós temos diversos casos desse aqui no escritório. Por exemplo, às vezes a matrícula está no nome de vários irmãos, né? O imóvel veio por objeto de herança, está no nome de vários irmãos, mas um deles só efetivamente está à frente da ação agrícola ali, da atividade agrícola, da atividade produtiva na propriedade. Só ele deve ser autuado. Tá? Os demais autos de infração são nulos. Isso daí é o que a gente chama de bis in idem, né? A impossibilidade de você lavrar 2 autos de infração pelo mesmo fato contra pessoas diversas. Se existem pessoas na matrícula que são apenas proprietárias registrais, mas nunca tomaram nenhuma ação de ingerência, nunca participaram da atividade produtiva, elas não podem ser punidas nem em âmbito administrativo, nem penal, tá? 2 CNPJs, né? Vale a mesma coisa. Exatamente. O que deve ser feito é somente aquele que praticou o ato. E muitas vezes na propriedade rural vai ser aquele que está à frente da produção produtiva, que acaba abrindo uma área de APP ali um pouquinho a mais, ou um pouquinho de reserva legal, enfim. Então, o simples fato de constar como proprietário registral na matrícula não é suficiente para a lavratura no auto de infração. Mas a gente sabe que o Instituto Agterra faz isso, e muito. Tá? Então, é bem pertinente essa pergunta, porque isso é um ponto muito importante que deve ser abordado nas defesas. Perfeito. Obrigado, Gabriel. Nada. Gostaria de fazer uma pergunta para o Gabriel. Essa colocação que o senhor colocou ali é muito importante, porque eu tive um caso aqui de um cliente nosso que, como o senhor falou, o processo andou mais rápido lá no Ministério Público, né? Sim. Ele foi condenado lá, teve que pagar um salário, respondeu o processo criminal, né? E, aliás, ele fez o acordo de não persecução penal. Daí, pelo que me parece, durante 5 anos ele não pode ter mais nenhum processo. E o que aconteceu depois? O Consema aqui em Santa Catarina arquivou o processo, entendeu? Então, é umas coisas assim que eu sempre falo aqui para o pessoal aí que pega o advogado, falo, olha, eu não faria o acordo, porque até esperar julgar, né? O senhor tem algum caso assim concreto que o promotor, alguma coisa, segurou o processo até que se julgue em última instância, assim? Tem alguma coisa assim, que a gente tenha conhecimento? Porque sempre quando a gente tem alguma informação em algum processo, a gente acaba compartilhando para citar, né? Aqui, essa questão que o senhor falou, eu tenho o caso aqui que o cara autua o motorista do caminhão, autua o proprietário e autua o engenheiro. Isso eles já fazem aqui, é normal. Estou falando a nível de Santa Catarina, né? E agora, a promotoria, eles estipularam lá, por exemplo, um valor que é muito superior ao que o órgão ambiental coloca nos autos de infração. E nós tivemos um caso julgado aqui de um processo da Clabin, onde o valor ficou bem pequeno, e nós temos usado essa ação para que consiga baixar o valor dessas outras multas pelo Ministério Público, né? Então, eu pergunto se tem alguma coisa assim que a gente possa utilizar nas defesas aí, né? Para a gente poder ter uma segurança jurídica melhor um pouco, né? Veja, segurança jurídica é o nosso objetivo aqui da palestra hoje, mas como eu estou mostrando para vocês, a sistemática ela não traz muita segurança, né? Nós sempre argumentamos isso da seguinte forma. Quando a gente recebe um auto de infração ambiental, a gente faz análise através do engenheiro que esteja nos assessorando aí, para ele verificar se efetivamente aquele dano foi praticado daquela forma, ou se não foi, ou se a área era menor, ou era maior. E para a gente ter uma noção da realidade fática e saber o que a gente vai poder apresentar de defesa. Acho que eu tive 1 ou 2 processos em que o Ministério Público topou e suspensou a ação penal, mas suspendeu a ação penal ali por uns 6 meses e depois disso tocou pau porque o IAT simplesmente não andava com o processo e ele não podia esperar. Foram 2 casos. E nesses 2 casos, olha só, a gente produziu prova no processo penal e conseguimos a absolvição pela inexistência do fato no processo penal. No processo, legal. E aí, obviamente, essa absolvição pela inexistência do fato no processo penal, depois de feita uma perícia judicial e tudo mais, vai ser utilizado, você pode levar lá no processo administrativo para tentar cancelar ele. Agora, essa situação que você me comentou é o contrário, né?
Então, houve ali a celebração do ANPP no penal, com a confissão, e depois o administrativo reconheceu que não havia infração e arquivou. Então, nesse caso, você poderia ingressar com uma... Poderia não, pode, porque não tem prescrição para isso. Como que chama? Não é rescisória, desculpa, uma revisão criminal. Uma revisão, né? Revisão criminal. Você pode ingressar com uma revisão criminal porque você tem prova superveniente, ou seja, posterior, de que aquele fato não existiu. E aí você consegue anular aquele acordo e os seus efeitos, né? Que é justamente esses 5 anos. Quando você celebra um acordo, você tem que ficar 5 anos sem celebrar um novo acordo. Esse é o impedimento. Mas veja como isso acontece mesmo, né? O judicial vai andar mais rápido. Só que isso, às vezes, pode ser benéfico para nós, porque no judicial você vai produzir uma prova pericial sobre aquele fato que vai poder ser utilizada no administrativo. Qual que é o lado ruim disso daí? O judicial é muito mais caro, né? O judicial demanda a contratação do advogado, de um assistente técnico que vai te apoiar na produção da prova técnica e ainda arcar com os custos da perícia, que o Ministério Público não vai arcar com os custos, né? Então, por isso que a gente precisava... Eu ainda acho que no judiciário é melhor, porque o que acontece? Quando você chega em última instância dentro do Conselho Estadual do Meio Ambiente, pega, às vezes, profissionais que nem é da área. E é profissional, entendeu? Então, acho que, visto a faculdade, isso é interessante compartilhar, realmente. Vamos ser bem sinceros, os êxitos em processo administrativo são bem pequenos, né? A gente sabe que mesmo que a gente tenha razão, porque, como você disse, a análise raramente é feita por pessoas que tenham, de fato, a competência técnica para fazer aquela análise, né? Mas, mesmo assim, isso não quer dizer que a gente não vai cuidar bem do processo administrativo. Tem que cuidar, sim, porque tudo que a gente está produzindo ali são provas, né? Então, a gente demonstrar lá na frente, numa ação anulatória que vai ser ajuizada depois, que desde o início a gente produziu as provas técnicas, apresentou nossas teses em âmbito administrativo, vai ser muito benéfico nessa fase judicial, quando o juiz tiver que analisar isso tudo, tá? Então, é importante a gente tratar bem do processo administrativo desde o início. Legal, obrigado. Que isso. Pessoal, seguindo nesse tema da segurança jurídica, não tem como eu não comentar com vocês sobre esse assunto, né, que é o Código Florestal e a Lei da Mata Atlântica, essa suposta colidência entre eles, que a gente vê de perto aqui no Paraná, Santa Catarina, né, Estado de São Paulo, mas falando de nós aqui, Paraná, praticamente inteiro inserido no bioma da Mata Atlântica e Santa Catarina, né? A gente sabe que hoje há um embate que traz muita insegurança jurídica, que vocês vão ver aqui para frente, que eu vou comentar com vocês, inclusive no que diz respeito à análise e homologação do CAR, enfim, a diversas questões relacionadas ao conflito entre a Lei da Mata Atlântica e o Código Florestal. Vou começar dizendo aqui que o nosso posicionamento aqui enquanto escritório não é esse, nem enquanto APRE. Comentei com vocês que a gente faz a assessoria jurídica da APRE, e nessa ação judicial que eu vou comentar aqui com vocês, nós estamos à frente justamente para a defesa do Código Florestal no bioma da Mata Atlântica. Porque nós entendemos que não há conflito entre as leis, mas que elas se complementam, né? Diferente ao posicionamento do Ministério Público do Paraná e do Ministério Público Federal com atuação aqui no Paraná. Ingressaram com uma ação civil pública em 2020, questionando aí a aplicabilidade do regime de área rural consolidada no bioma da Mata Atlântica, né? Então, pela ideia deles, se isso daí tinha como fundamento um despacho do meio ambiente produzido à época, esse despacho do meio ambiente já foi alterado no governo Bolsonaro em 2018, Lula voltou atrás com ele em 2023, enfim, segurança jurídica zero, né, que como vocês podem ver, porque cada hora pende para um lado isso. Mas a ação foi ingressada com o Ministério Público buscando justamente a declaração de impossibilidade de se aplicar o regime jurídico de área rural consolidada, ou seja, 23 de julho de 2008, no bioma da Mata Atlântica. Foi dada uma liminar, à época, pelo juiz, o Flávio. Essa liminar foi dada em 2021, deferindo a liminar que foi pedida pelo Ministério Público, no sentido de suspender a aplicabilidade do regime de área rural consolidada no Paraná, e, por consequência, como fundamento na Lei da Mata Atlântica, poderia ter reflexo só os outros estados inseridos no bioma, e autorizando autuações, né, autuações dos órgãos ambientais em cima dessas áreas que estejam sendo utilizadas de maneira contrária ao entendimento do Ministério Público, né.
através de uma suspensão de liminar que foi feita pelo próprio Estado do Paraná, lá o STJ, à época o presidente do STJ era o ministro Humberto Martins, eles acabaram suspendendo, foi possível suspender essa ordem liminar proferida, e nessa decisão o presidente da época, o Humberto Martins, à época presidente do Tribunal de Justiça, destacou que o judiciário não poderia intervir na ordem política, né? A lei foi feita através do processo democrático e isso daí seria uma questão de administração pública que o judiciário não poderia participar e suspendeu essa ordem liminar. Ela ficou suspensa até o ano passado, né? Quando mudou, depois de mudar o governo, em 2023, mudou a presidência do Superior Tribunal de Justiça e o presidente acabou sendo um ministro que chama Herman Benjamin, não sei se vocês conhecem, mas ele é um dos ministros mais ambientalistas que nós temos no STJ hoje. E ele reverteu essa decisão e trouxe de volta a vigência liminar, impedindo a análise de CAR e possibilitando a lavratura de auto de infração no bioma da Mata Atlântica, naquelas áreas declaradas conforme o regime jurídico de área rural consolidada. Começou-se a fazer aí, serem preparados recursos ali para combater essa decisão do STJ à época, mas acabou que nem deu tempo, porque esse processo ele acabou sendo sentenciado, né? Ele foi sentenciado no final, do meio para o final do ano passado, ali por agosto, se eu não me engano, e o juiz em primeira instância, a 13ª Vara aqui de Curitiba, tá? Manteve aquela decisão liminar e deu provimento à ação civil pública do Ministério Público, reconhecendo a inaplicabilidade do regime jurídico de área rural consolidada do Código Florestal em Mata Atlântica. E com isso se criou um cenário de insegurança jurídica absurdo, né? Porque desde que ano que nós estamos declarando CAR com base no artigo 61A e 61B do Código Florestal, né? Ou seja, desde que ano que nós estamos considerando esse marco temporal de 23 de julho de 2008 na nossa atividade? E agora, do nada, eles suspendem isso e nessa decisão, inclusive, o juiz estabeleceu que o IBAMA e o IAT estariam autorizados a autuar todo mundo com base nisso, né? Então, a gente tem muita preocupação aqui com a questão das multas que podem ser aplicadas, principalmente pelo IBAMA, tá? Porque, como eu disse, o Estado do Paraná faz parte dessa ação e eles mesmos haviam buscado a suspensão da liminar e conseguido, então o Estado do Paraná tem um entendimento, assim como o de Santa Catarina, de que, aliás, Santa Catarina teve uma decisão idêntica, que já foi julgada pelo TRF4, que afastou isso, né? Eles não deram procedência ao pedido do Ministério Público lá. Então, nós fizemos um recurso aqui, né, dessa sentença, e estamos confiantes que o TRF4 vai reformar isso daí. O problema é que, chegando lá no STJ, a gente ainda tem o Herman Benjamin, que é esse ministro extremamente ambientalista, que a gente já sabe qual que é o posicionamento, e que muito provavelmente vai criar mais algum embaraço e tentar trazer de alguma forma à tona essa sentença de novo. Então, eu coloquei aqui os principais pontos dessa condenação, e que é muito importante a gente ter atenção, porque pode surgir alguma autuação relacionada a isso, tá? O impedimento de análise e homologação do CAR, declarado com base no marco temporal do Código Florestal, e a inaplicabilidade desse regime de área rural consolidada em Mata Atlântica. Então, não se aplica hoje, essa decisão está vigente, não se aplica hoje o regime jurídico de área rural consolidada no bioma da Mata Atlântica. Tá? Essa decisão foi proferida no Paraná, mas como ela é uma ação civil pública que versa sobre um bioma, ela acaba tendo efeitos reflexos nos outros estados. Tá? Não tenho notícia de autuações fora do Paraná nesse sentido. Tá? Poucas autuações foram feitas pelo IBAMA desde a aprovação dessa sentença. E um outro, seguindo nesse tema aí, para demonstrar ainda mais a insegurança jurídica desse assunto, em 2022, em 2018, na verdade, foi ingressado com essa ação, mas em 2022 foi julgado pelo STF. A Procuradoria Nacional ingressou com uma ação perante o STF, essa ADI 6446, justamente querendo pôr um ponto final nesse assunto. E falou ao STF, decida, eu aplico o Código Florestal na Mata Atlântica ou não? Né? Justamente para tentar evitar tudo. Óbvio que o posicionamento do governo naquele momento era de que se aplicaria sim, né? Mas
de todo modo, haveria que ter uma decisão, né, para que a gente não fique nesse cenário de insegurança, né? Porque do jeito que está, a gente tem uma política pública implantada através de uma lei federal, que é o Código Florestal, que a gente não consegue dar execuibilidade. Eu não consigo ter o meu cara analisado hoje por conta dessa decisão. E ainda estou passível de autuação. E o STF saiu pela tangente, não disse que sim nem que não, mas comentou na decisão, ele não conheceu da ADI, né, ou seja, ele extinguiu a ADI sem julgar o pedido, mas comentou que a constitucionalidade do 61A e 61B do Código Florestal, que são justamente os dois dispositivos de lei que estabelecem o regime jurídico de área rural consolidada, são constitucionais. Então, só que assim, essa decisão é extremamente confusa, porque quando ela foi proferida, tanto os ambientalistas quanto o setor produtivo ficavam felizes. Não deu para entender qual que era. Às vezes acontece isso muito, tá? O STF às vezes acaba fazendo isso de propósito, justamente para não alcançar um posicionamento. Ali a gente estava próximo da troca do governo, quando saiu essa decisão, e muito provavelmente o STF acabou entendendo por essa razão. Mas veja, eles tiveram a chance de acabar com esse impasse e não acabaram. Só que cada ministro a gente sabe que tem uma opinião, né? E aí a gente tem a reclamação 688169, São Paulo, mas ela foi uma decisão que vem de um processo de São Paulo, mas que também inserido no bioma da Mata Atlântica, depois disso, em que o Alexandre de Moraes, numa decisão monocrática que ele tomou nessa reclamação, deu uma decisão defendendo a aplicabilidade do Código Florestal na Mata Atlântica. Ou seja, quando ele foi instado a se manifestar de forma unilateral, somente ele, através de uma decisão monocrática, sem levar o pleno do Supremo Tribunal Federal, ele deu essa decisão entendendo que se aplicaria sim o Código Florestal, ainda que o assunto aqui não fosse o regime jurídico de área rural consolidada, ele entendeu que se aplicaria sim a sistemática do Código Florestal no bioma da Mata Atlântica. Aqui era um processo em que, enfim, a parte, o autuado, uma ação feita pelo próprio autuado, ele queria aplicar o regime jurídico lá do artigo 15 do Código Florestal, que é justamente aquele que fala que é possível computar as APPs no cálculo da reserva legal. E o Ministério Público tinha entendimento contrário, né? O órgão ambiental tinha lavrado um auto de infração contra ele com base nisso, o Ministério Público instaurado um inquérito civil, e ele veio, através dessa ação, defender justamente isso, e o STF deu razão a ele, nesse caso, e falou, não, é aplicável, sim, o artigo 15, essa situação pretérita do Código Florestal, mesmo do bioma Mata Atlântica. Então, aqui, nesse quesito, nesse assunto, a gente tem um cenário de absoluta insegurança jurídica. Porque nós temos, por exemplo, o TRF4 se manifestando de forma favorável à aplicação do Código Florestal no bioma da Mata Atlântica. O STJ se aplicando de forma não favorável, a depender do ministro, tá, pessoal? Porque nós ganhamos um recurso especial no STJ no ano passado, para uma empresa do setor florestal aqui do Paraná, em que, naquela ocasião, o STJ reconheceu aplicável esse regime na Mata Atlântica. Mas o atual presidente do STJ não tem esse entendimento. E o STF é absolutamente rachado nesse sentido. A gente não consegue saber por onde que vai caminhar a resolução desse processo, mas muito provavelmente a resolução deva vir do Poder Legislativo. Nós temos 2 projetos de lei tramitando sobre esse assunto, que podem pôr fim à discussão, porque são 2 projetos de lei que justamente visam inserir um dispositivo lá no Código Florestal para dizer que ele é aplicável a todos os biomas, inclusive no da Mata Atlântica, tá? Mas é um tema que tem que ter muita atenção, pessoal, porque, como eu disse, tão passíveis de autuações, e muito do nosso trabalho pode estar prejudicado, porque o CAR não está sendo analisado por conta disso, no que diz respeito ao bioma da Mata Atlântica, né? E aí, para fechar com chave de ouro esse cenário de insegurança jurídica que o STF e o STJ estão criando nesse assunto, a gente teve aí, no ano passado, a ADO 63, de autoria da Procuradoria-Geral também da República, que a Procuradoria bateu na porta do Supremo Tribunal Federal e falou bem assim, olha, o Mato Grosso do Sul criou uma lei específica para o bioma deles, para o Pantanal, e a Constituição estabelece que devem ser criadas leis específicas para os biomas, lá no 225, e só temos a lei da Mata Atlântica. E aí o STF reconhece esse direito e dá um prazo ao Legislativo de 18 meses, esse prazo aqui, essa decisão é de junho, tá? Então esse prazo ainda está andando,
para que criem biomas, leis específicas para cada bioma. Tá? Isso daqui não traz nenhuma segurança jurídica, muito pelo contrário, tá? Enfraquece o Código Florestal. Não estou dizendo que não devem ter leis por biomas, mas se eu for ter, eu preciso que o Código Florestal, no mínimo, seja validado para todos esses biomas, que seja a lei geral que vá reger a atividade florestal no país e todos os tipos de exploração florestal no país, com as peculiaridades de cada bioma, mas do jeito que está sendo feito aqui, porque qual que é o fundamento que o STJ tem para não aplicar o Código Florestal na Mata Atlântica? É um princípio no direito que fala que a lei específica ela vai prevalecer a lei geral. Né? Então, se a gente tem uma lei específica da Mata Atlântica, pelo entendimento do STJ, ela deve prevalecer a lei geral, que é o Código Florestal. Se o STF está mandando criar lei para todos os biomas, nós vamos ter diversas leis específicas. E muito provavelmente os tribunais vão entender que todas elas deverão prevalecer o Código Florestal. Então, veja, é um cenário absolutamente instável que está se criando com essas decisões. Por isso que eu repito, deve haver uma reforma aí, legislativa no próprio Código Florestal para que para que a gente pare de ter esse cenário de insegurança. E, pessoal, novamente, antes de eu mudar de tema, não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre isso. Então, beleza, eu vou trazer aqui agora para uns assuntos mais recentes. A gente sabe aí que eu não sei se o Fábio, que comentou com você, que falou antes de mim, chegou a comentar sobre isso, mas, enfim, o ano passado nós tivemos aí, vocês sabem muito melhor do que eu, recordes nas queimadas, não só no Brasil, mas no Paraná também, né? E isso impulsionou aí o governo a tomar uma série de medidas para tentar conter a situação e para criar alguns regramentos para facilitar as medidas mitigatórias e também reparadoras aí em decorrência desses incêndios, né? Principalmente porque eu lembro que a APRO fez um levantamento à época e, assim, 98% dos incêndios do Paraná tinham origem criminosa, tá? Então, o Estado ele foi obrigado aí a tomar algumas medidas por meio de lei para tentar mitigar isso. Uma delas foi a instituição da Política Nacional do Manejo Integrado do Fogo, né? Que foi uma lei aí do meio do ano passado, de julho do ano passado, a lei 14.944 de 2024, que institui esse projeto nacional aí de manejo do fogo. Então, ele tem como objetivo o manejo integrado do fogo e a elaboração de plano de manejo integrado. O que vão ser esses planos de manejo integrados? Eles vão ser planos de manejo elaborados, eles podem ser elaborados por instituições privadas, tá? A lei traz essa possibilidade, só que daí eles deverão ser aprovados pelos órgãos de gestão das unidades de conservação. E o que muito provavelmente vai acontecer é que eles sejam mesmo elaborados pelos próprios órgãos ambientais, né? Principalmente pelos gestores das unidades de conservação, que são os lugares mais afetados com esses incêndios, né? Mas o que é importante a gente ter em mente? Esse plano de manejo, ele vai trazer, conforme a região em que teu imóvel estiver inserido, enfim, conforme o bioma ou a característica ali, quais que serão as obrigações que cada área terá para adotar como ações em caso de fogo, né? Quais serão as medidas mitigadoras, quais serão as medidas de emergência, enfim. E, como não poderia deixar de ser, ele estabelece uma responsabilidade compartilhada, não só entre o país, entre a União, os estados e os municípios, mas também as particulares. Então, se o teu imóvel estiver inserido dentro de uma área que tem um plano de manejo integrado do fogo aprovado, você é obrigado a cumprir aquele plano, né? Obrigado a fazer as devidas comunicações quando for necessário, ou a tomar as devidas medidas eventualmente necessárias, que vão ser instituídas nesse plano, sob pena de responsabilização. Vocês vão ver lá na frente, eu já coloquei aqui que há a possibilidade de aplicação de sanção, né? Óbvio que o Estado não ia deixar de arrecadar com isso, mas lá na frente eu vou trazer de forma mais específica a alteração que teve no decreto 6514. Você há a responsabilização criminal por omissão ou ação e administrativa no caso de não cumprimento desses planos de manejo. Tá óbvio, eles são planos que têm como objetivo justamente a mitigação desse cenário intenso de fogo que a gente teve no ano passado, mas ele cria uma série de responsabilidades que a gente deve ficar atento enquanto atendemos os nossos clientes do setor, principalmente do setor florestal.
E aqui, uma questão interessante é que eles criam um Sistema Nacional de Informações sobre o Fogo, né? O CISFogo, ele vai funcionar basicamente como um CAR, só que alimentado pelos próprios órgãos gestores das unidades de conservação. E ali dentro você vai ter todas as informações dos incêndios, como que eles vêm acontecendo conforme aquela região, alguns análises de índices estatísticos, para que fique fácil justamente a tomada de ações com base nesse plano de manejo do fogo, né? A gente teve um processo recente aqui no escritório, até o Bruno que está nos acompanhando aí foi um engenheiro florestal que nos assessorou. Pessoal, foi uma ação civil pública decorrente de um auto de infração ambiental no Mato Grosso, lavrado. Supostamente eles imputam ao nosso cliente a prática do fogo intencional, e uma queimada de 2010. Veja, que prova que eu posso produzir para comprovar que em 2010, é um processo que está ocorrendo até hoje. Como que eu vou conseguir produzir uma prova dizendo que aquele fogo não foi intencional em 2010? E quando a gente foi fazer a perícia lá, obviamente que foi identificado os registros do fogo do ano passado, né? Tinha os registros do fogo recente, não daquele mais que ainda está sendo discutido na justiça, né? Então, veja que esse CISFogo, o Sistema Nacional de Informações do Fogo, poderia auxiliar nesse tipo de situação. Se eu tenho um registro feito pelos próprios órgãos gestores das unidades de conservação, trazendo todo o mapa da mancha do fogo, com base nas datas, nas localizações, a intensidade, eu posso utilizar isso daí para minha defesa também, eventualmente, para demonstrar em que níveis esse fogo aconteceu ou não. Lembrando que aqui, óbvio, a intenção é você evitar o fogo, mas lembrando que o fogo ele foi 98% no estado do Paraná intencional, ou seja, criminoso. Então, é muito importante que a gente tenha esse tipo de informação para poder subsidiar as defesas e também para orientar os produtores como seguir, né? Bom, pessoal, um outro tema muito importante, bem recente, eu já estou chegando no final, tá? Para a gente poder deliberar aí alguma dúvida que tenha ficado, mas que eu não poderia deixar de falar, tratando de licenciamento ambiental, que é um tema que eu sei que afeta aí a atividade profissional de todos vocês no dia a dia, é a nova lei de licenciamento ambiental do Estado do Paraná, foi aprovada agora, né? Ela é uma lei que entrou em vigência agora, o decreto regulamentador dela foi aprovado na semana retrasada. Nós participamos ali, tanto enquanto escritório, como enquanto APRE, e também através da Comissão de Direito Ambiental, dos comentários, enfim, de sugestões, de acréscimos ou retiradas desse decreto. E a gente tem, na contrapartida daquilo tudo que eu vinha falando agora do cenário de insegurança jurídica, a gente tem o Paraná tentando trazer de volta a segurança jurídica para o licenciamento ambiental. Essa lei é muito positiva, tá, pessoal? Não só para o setor florestal, mas para o licenciamento como um todo. Mas falando no setor florestal, ela é muito positiva tanto para a área rural como para a área urbana, né? A gente sabe que existem diversos problemas florestais em área urbana decorrente de loteamento e edificação com base na lei da Mata Atlântica. Então, essa lei estabelece um regulamento geral do licenciamento ambiental no âmbito do Estado do Paraná, e é muito interessante que se vocês forem lá no decreto regulamentador, lá no fim ela vai estar dizendo, ó, revoga-se a instrução SEMA número tal, SEMA número tal, todas, o licenciamento ambiental hoje, até essa lei como que era feita no Paraná? Através de resoluções, portarias, INs, atos do Poder Executivo, basicamente, né? Não pelo Poder Legislativo. Então, isso acabava gerando um cenário de segurança jurídica absurdo, porque, não sei se vocês se lembram, mas em 2019 a gente teve a resolução SEMA 105, 107, 109, uma atrás da outra, uma revogando o dispositivo da outra, e com meses de diferença uma da outra. Eu entro com o processo de licenciamento no mês, no outro, e já mudou a sistemática. Então, a lei de licenciamento, a lei geral de licenciamento ambiental no Paraná é muito favorável, e eu quis, por conta da segurança jurídica que ela traz, ou seja, o regramento geral sobre o tema no Paraná, e eu quis destacar aqui alguns dos pontos, que são vários pontos principais, eu vou compartilhar com vocês depois, através de material, mas alguns dos pontos que eu entendi interessante. Então, a gente tem instituído a LAC e a dispensa de licenciamento, além da LAS, né, a licença ambiental simplificada, em lei. A gente sabe que já existia a figura da LAC para retirada de espécies exóticas de APP, né? Então, a LAC ela já estava sendo utilizada pela resolução, não era nem SEMA, era uma resolução CEDEF, a 26,
que previa a possibilidade de você fazer uma LAC, que é aquela licença por adesão ao compromisso, né? Então, eu cumpro os requisitos, preencho lá no SGA, a licença é emitida automaticamente no sistema. A lei estadual agora ela vai aumentar, vai ampliar o rol de atividades passíveis de obtenção da LAC. Ainda não tem esse rol, porque isso vai ser feito através de decreto regulamentador ou de resoluções, ela tem que ser regulamentada, tem que ser criado o rol das atividades passíveis de licenciamento via LAC, mas a lei já dá uma dica para nós, que são aquelas atividades definidas como nível 1 de impacto ambiental, ou seja, baixo, né? Um ponto controvertido é que lá na frente o decreto regulamentador diz que não vai ser possível a emissão de LAC em áreas de preservação permanente. Então, já caiu a possibilidade de emissão de LAC para retirada de espécies exóticas de área de preservação permanente, né? Então, tem que ver como é que vai ficar isso. Isso foi uma sugestão de alteração até que nós passamos, mas que não foi validada ainda. Mas é muito positivo. E aí a gente tem a dispensa de licenciamento ambiental também, vai ser ampliado o rol das atividades passíveis de licença ambiental. E aqui o decreto vai estabelecer, inclusive, quais os empreendimentos que são, óbvio, de impacto não só baixo como ínfimo, que eles destacam lá, que são passíveis de dispensa de licenciamento. E nesses casos, o empreendedor ele pode solicitar no SGA a dispensa do licenciamento ou não, né? Se a atividade dele não é passível de licenciamento, ele não precisa ter ela lá colada na parede de empreendimento, como a gente sabe que acontece com as atividades passíveis de licenciamento. Mas se por segurança ele quiser, e é o que a gente indica que seja feito, porque a gente sabe como que é a nossa fiscalização, só entrar no site, fazer o download automático após o preenchimento dos dados cadastrais lá. Então, isso são dois grandes avanços que a gente tem na Lei Geral de Licenciamento Ambiental, e o outro aqui que eu destaco é o aproveitamento dos estudos ambientais, né? Então, agora a gente tem uma lei prevendo a possibilidade de se aproveitar os estudos ambientais. O que isso quer dizer? Se eu vou começar o licenciamento numa área em que já há um licenciamento, já há uma outra atividade operando, que já foi feito um estudo ambiental, um EIA-RIMA, que seja, ou um estudo simplificado de impacto, eu posso aproveitar aquele estudo, porque já foi analisado a vegetação, já foi analisada a fauna. Por que eu não posso? O órgão ambiental já analisou aquela região quanto a esses critérios, por que eu não posso aproveitar para o meu empreendimento também? Então, vai ter todo um sistema de base, uma base dentro do sistema do IAT, separado por regiões, dizendo quais são os estudos mais recentes que foram feitos, enfim, quais foram as tipologias utilizadas e o que foi analisado, para que você possa verificar se o teu empreendimento está dentro dessa região, eu vou poder aproveitar esses estudos. Isso daí traz uma economia no processo de licenciamento ambiental, não só no que diz respeito a custo, como a tempo, né? Porque a gente sabe que fazer o estudo ambiental, muitas vezes, é um dos documentos mais elaborados, mais demorados que a gente tem, né? Por exemplo, um inventário florestal, dependendo do tamanho, se você for fazer a tomada de parcelas lá, vai demorar muito tempo e se você já tiver um aprovado perto ali do teu empreendimento, você pode aprovar esse estudo e vai dar bastante celeridade ao teu processo. E a outra questão que eu achei que é muito favorável é a certidão de renovação por prorrogação automática da licença ambiental. Então, a gente sabe que a licença ambiental de operação ela deve ser solicitada a sua renovação 120 dias antes do seu vencimento, e assim ela estará automaticamente renovada até a análise do órgão ambiental. Agora a gente tem a possibilidade de emissão de uma certidão, dizendo que eu solicitei a renovação dentro do prazo e que por essa razão eu estou regular, minha licença, embora vencida, está automaticamente prorrogada até a análise da licença em si. Por que isso é interessante? Nós tivemos um caso aqui recente, que tivemos que impetrar um mandado de segurança, porque o nosso cliente havia protocolado o pedido de renovação da licença dentro dos 120 dias anteriores ao seu vencimento, e mesmo assim foi autuado e teve sua área embargada por não estar em conformidade com a licença ambiental, ou seja, ou melhor, por não ter a licença ambiental vigente, né? Se a gente tivesse a possibilidade de emissão da certidão naquele momento, eu já teria um documento me atestando que eu tô regular porque eu fiz o requerimento dentro do prazo, né? É uma facilidade que pode parecer simples, pode parecer bobeira, mas pode evitar uma grande dor de cabeça aí, por base da fiscalização, por parte da fiscalização. Eu coloquei aqui que reforça a LC 140 de 2011, porque
todas essas questões de licenciamento, elas vêm dessa lei complementar de 2011 e foram aprimoradas aqui nessa lei estadual, tá? Bom, resolução CEDESH, agora encaminhando para o final de verdade, a resolução CEDESH EP número 10 de 2024, ela vai regulamentar o artigo 17 da Lei da Mata Atlântica, que é aquela que fala justamente que para a supressão de estágio médio e avançado do bioma, para fins de edificação e loteamento, enfim, algum outro tipo de empreendimento, eu preciso fazer a compensação. E aqui no estado do Paraná, há a possibilidade agora de que a compensação seja feita não só mediante restauração de áreas degradadas, mas também através da conservação de áreas que já contenham vegetação e até mesmo através da doação de áreas em unidade de conservação. Isso daqui é muito interessante, pessoal, porque nós temos alguns clientes que são proprietários de áreas que foram inseridas em unidade de conservação através de decretos e estão em processo de desapropriação. O Estado não tem dinheiro para pagar e não desapropriam por essa razão, mas ficam cobrando que eles preservem a área. Então, aqui, eu tenho a possibilidade de fazer a doação para o Estado e obter um benefício que seria, se eu tivesse uma área sobrando, obviamente, que seria justamente a aprovação da minha autorização de supressão em um outro empreendimento que eu esteja fazendo, né? Há a possibilidade também de composição mista, de restauração de área degradada, ou através da compensação, metade, um terço de cada, isso daí vai depender de como que o órgão ambiental colocar no processo de licenciamento, tá? E aqui aquilo que eu tinha comentado com vocês, então o decreto 12189 de 2024, ele alterou o decreto 6514 de 2008, o decreto 6514 de 2008 é aquele que prevê as infrações administrativas, tá? Por dano ambiental, que eu comentei no começo com vocês. Então aqui ele criou essas novas infrações relacionadas aos incêndios. Então, existem infrações administrativas por ações ou omissões que possam ter provocado, não só ações propriamente ditas, mas omissões que tenham ocasionado em incêndios florestais, e inclusive com agravante se alcançarem, se estiverem inseridos dentro de áreas de unidade de conservação. E ele também institui a intimação virtual. É necessário ficar bem atento a isso e cientificar os nossos clientes disso daí, porque o IBAMA que eu estou falando, não IAT, tá? Ele vai cientificar sobre os atos dos processos administrativos infracionais através de e-mail, e não mais até através daquela cartinha que a gente está acostumado a receber. E, às vezes, alguns processos podem acabar caminhando sem que a gente tenha conhecimento, e daqui a pouco, a hora que viu, a gente não apresentou defesa, não fez nada, está inscrito em dívida ativa, tendo bem penhorado. Então, é muito, muito importante ficar atento a isso daí. Aqui, na verdade, seguindo só essa lógica, é a portaria 20 de 2024 que o IBAMA estabeleceu aí para trazer o regramento justamente para a cobrança administrativa da reparação decorrente da auto-infração. Então, como eu comentei lá no começo, só pagar a multa não é suficiente, né? Só pagar a multa de uma auto-infração não é suficiente, porque depois, necessariamente, me vai ser cobrada a reparação daquele dano. Então, aqui, essa portaria ela estabelece a sistemática de como que vai ser feita essa cobrança, né? A gente teve um caso aqui no escritório de uma multa que foi paga em 2009 e o ano passado o IBAMA lembrou de cobrar a reparação da gente, né? Então, como a reparação é imprescritível, eles podem fazer isso. Aqui foi feita, então, essa possibilidade de você fazer as reparações direta e indireta, direta através da recuperação in loco, a indireta através de compensação, seja compensação de uma área com vegetação ou mesmo a compensação econômico-financeira, e aí, através do termo de compromisso de reparação por danos ambientais, que você faria o levantamento do termo de embargo ali da área, depois do pagamento da multa, e da regularização da questão da reparação ambiental. Me estendi aqui um pouco mais, acho, Marcos, mas eu acho que eu passei aqui um pouco do panorama da segurança e da insegurança jurídica no que diz respeito ao direito ambiental aqui no estado do Paraná e no país. E se quiserem fazer algum comentário, abordar algum outro tema de forma mais específica ou fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, pessoal. Perfeito, Gabriel. Vou abrir para o Renan fazer a moderação da sala aí. Essa palavra aí, Renan. Perfeito. Eu, assim, particularmente gostei muito da sua apresentação, Gabriel. Eu creio que os demais aí que acompanharam também tiveram a mesma impressão, né? Você trouxe aí
várias temáticas bastante relevantes para o nosso dia a dia, e eu gostei bastante do que você trouxe agora, já da última legislação, né, dos últimos documentos, enfim, das últimas decisões aí, que é muito bom para a gente estar aí atualizado. E nesse contexto eu gostaria de perguntar para você, se você tem, Gabriel, em relação assim a prazo que o órgão ambiental tem para análise dos documentos, dos requerimentos, houve alguma alteração significativa em relação a isso, mais favorável ou não? No âmbito do licenciamento ambiental, se diz, né? Análise dos requerimentos, por exemplo, Sinaflor. Exato, e requerimentos também do IAT em relação a licenciamento ambiental, seja aí a LAS ou trifásico, enfim, o que tínhamos até o momento e dos novos. Perfeito. Não houve uma alteração significativa, tá? Infelizmente, a gente ainda tem a possibilidade do órgão analisar em 30 dias, mas estender aquele prazo infinitas vezes sem ser responsabilizado, tá? A lei, ela tentou trazer aí alguns prazos. Como que a lei tentou cuidar disso, na realidade? Através da LAC, da LAS e da dispensa de licenciamento, porque essas são praticamente automáticas, com exceção da LAS, mas a LAS tem uma tramitação mais rápida. Agora, se na Flor, os requerimentos de licença que estejam atrelados a requerimentos de supressão, os requerimentos de licença que sejam um pouco mais complexos, eu acho que a gente não deve ser tão otimista em esperar uma celeridade, tá? Muito embora tenha sido estabelecido esse prazo, sim, de 30 dias. Perfeito, Gabriel. Então, agradeço pela sua resposta, né? E, mais uma vez, agradeço também pela sua presença aí neste diálogo e deixo também um espaço aí para os demais, caso alguém tenha mais alguma dúvida aí antes de encerrarmos. Acho que é bacana aí a gente usar esse tempo para esclarecer ou estar colocando essas dúvidas. Com certeza, estou à disposição. Eu vou voltar uma pergunta lá, doutor Gabriel, no início da apresentação, que o senhor falou relação a, por exemplo, o IBAMA, Polícia Ambiental, fazer um auto de infração na mesma propriedade, né? Aqui, pelo menos, em Santa Catarina, geralmente um ente desse acaba autuando e o outro não, né? Mas o que a gente tem visto também é muita ingerência do IBAMA em cima desses outros órgãos, sabe? E eles chegam lá e metem multa de milhões, não querem nem saber, né? Muito diferente nessa situação. O senhor comentou que o auto de infração é pelo ente que faz, que emite, que faz a fiscalização, fiscalização não, que emite a licença ambiental, no caso, né? O que vai prevalecer, né? Todos eles podem lavrar o auto de infração, mas deve prevalecer aquele com competência para licenciar, tá? Na prática, o que isso quer dizer, Reginaldo? O IBAMA não vai cancelar auto de infração nenhum, você vai ter que judicializar e demonstrar isso, tá? Eu nunca vi o IBAMA voltar atrás mesmo isso tendo origem deles, né? Como eu falei ali, esse é um entendimento deles de 2013 da Procuradoria com a atuação do IBAMA. Mas na prática a gente acaba tendo que judicializar. Mas sim, demonstrado que não houve omissão ou ineficiência do órgão com competência para licenciar o auto de infração do IBAMA, se ele não for o órgão licenciador, deve ser cancelado. Beleza. Aproveitando aí que está o nosso colega André Richter também, participando, nós estávamos discutindo um assunto aí que talvez, André, o doutor Gabriel possa ter algum fato de conhecimento sobre aquilo que você me perguntou do IBAMA ali, sobre a desaverbação. Talvez lá no estado do Paraná eles tenha algum caso de sucesso aí que ele pode estar compartilhando também, né? Se você quiser falar ainda. Não, boa noite primeiro, né? Não sei se vocês me ouvem bem. Estamos ouvindo, André. Boa noite. Eu cheguei para o amém, né, praticamente, aí, né? Mas aproveitar, né, a presença do doutor, agradecer a presença de todos os demais, né, também.
E a gente tem aqui em Santa Catarina alguns casos de desaverbação, em especial de projetos de reposição florestal. Foram feitos lá no IBDF, década de 70, 80, né? E aí não sei se o doutor tem alguma experiência nisso, nessa questão, enfim, a gente tem buscado administrativamente, mas fica lá. A gente manda para a Superintendência de Floripa, aqui no caso, né? Eles acabam remetendo para Brasília, não sei se porque os processos acabaram sendo mandados para lá, enfim, alguma situação interna aconteceu, que eu desconheço, né? E esse negócio fica dormitando lá, né? Acho que até o Reginaldo, né? Ele tem até um processo que já está indo para uma década aí de pedido para lá, né? Quer dizer, enfim, eu acabei falando até com um colega nosso, conhecido aí, amigo do servidor do IBAMA, mas ele não... Ele até mandei o ofício que a gente recebeu, ele falou, ele disse ali não tem gente, analisa quando puder e tal, e fica assim. Não sei se o doutor tem alguma... Temos uma ação aí em Santa Catarina, inclusive. Em Santa Catarina, inclusive. Veja, essas reposições elas são com base no código antigo, né, de 65. E ela era exigida lá para exploração, basicamente, na área, né? Então, você, para explorar a floresta lá na área, você tinha que fazer essa verbação na matrícula, se comprometendo a repor esse crédito, que às vezes eles cobram até em valor, em pecúnia, né? Eles acabam cobrando até em valor isso. E vou te falar nesse nosso caso específico aqui em Santa Catarina, tá? Nesse caso, o imóvel acabou sendo vendido tantas e tantas vezes posteriormente e a utilização do atual proprietário não é florestal, absolutamente. Ele não tem nenhum tipo de obrigação na sua atividade de reposição florestal. Então, a gente atuou da seguinte forma, tivemos que judicializar, tá, né? Embora a gente tenha feito diversos requerimentos no IBAMA, como você mesmo disse. Eles mandam para a Procuradoria, que manda para outro setor, que manda não sei para onde, e acabam não resolvendo nunca isso, né? E a gente acabou tendo que judicializar, esse processo não foi concluído ainda, tá? Mas a gente defendeu justamente isso. Veja, isso era uma obrigação de uma lei revogada para exploração à época de florestal. Hoje, a sistemática é outra. Hoje não se exige mais isso. E outra, eu, enquanto atual proprietário do imóvel, nem sou produtor florestal. Ele está tentando ali no caso, eu não sei se é o teu caso, tá? Mas nesse caso ele queria fazer um galpão logístico ali. Então a gente... aqui, né? Tem muito suinocultura, né? Tá. Grande. Perfeito. Eu acredito que... É o mesmo caso. Bem parecido. Eu acredito que o caminho seja esse, tá? Assim, no estado do Paraná eu tive 2 casos desse daí, e o IAT também não resolveu, só que o IAT ele deu a mesma resposta que ele dá para tudo aqui. Eu vou ver isso daí depois que eu homologar o CAR. Veja, não tem nem vinculação uma coisa com a outra, né? Mas homologa o CAR que daí depois eu vou baixar. Isso daí seria justificativa se eu quisesse estar baixando, por exemplo, uma verbação de reserva legal da matrícula. Beleza. E ainda assim daria para discutir, porque se eu já tenho uma lei vigente falando que o 20% é declarado no CAR e não mais em matrícula, não tem muita justificativa. O problema é que nenhum CAR está sendo analisado aqui pela problemática que eu expliquei da Mata Atlântica e do Código Florestal, né? Então, acredito que esse caso de vocês aí seja de judicialização mesmo, tá? A gente, na época, encontrou muito poucos precedentes relacionados ao assunto. Só que, olha que interessante, a Procuradoria, no processo judicial, nos chamou para um acordo. É isso que nós estamos discutindo agora, tá? Porque eles disseram, argumentaram ali, bom, estou falando por cima aqui, porque o processo é muito mais complexo. Argumentaram que, de fato, não haveria registros disso. E, como você disse, está tudo lá em Brasília e é um acervo físico deles que eles não conseguem enxergar. Não sabiam nem quantos metros cúbicos eles queriam que a gente repusesse de madeira, né? Então, como é que você está me exigindo uma situação que eu não tenho nem como... E nos chamaram para um acordo. Nós estamos tentando encaminhar esse acordo para, enfim, pagar um valor ali e baixar, mas não recuperar em loco, né? Porque o ofício que nós recebemos na época era de ter que plantar a floresta de novo no imóvel. Isso daí é absolutamente inviável, né? Então, talvez a gente possa fazer uma análise por esse caminho. O que eles mandaram agora mandaram para o IMA,
Diz, olha, se quiser lá compensar com créditos dentro, né, consulte o órgão estadual competente e tal. Mas, na verdade, no caso desse nosso cliente, ele cumpriu o pré-requisito, ele plantou, ele reflorestou, e, assim, até o próprio Google demonstra, você pega lá as fotos históricas, né, quer dizer, você vê que o Google tem uma lá, acho que é de 85, aquela tudo borrada, né, que fica tudo a primeira lá, já dá para ver que o local era tudo pasto em volta e ali tinha a tira lá de reflorestamento. Então, melhor ainda, nesse caso, vocês cumpriram a obrigação. Não, sim, e já está no terceiro ciclo de floresta, está colhendo eucalipto agora, né? Inclusive, o caso é o mesmo, né? Se vende a propriedade e é emblemático, porque acho que até o do caso do Tio Bica também é igual, ou parecido. A área, tudo minifúndio aqui, né? Santa Catarina, tudo minifúndio. Então, eram 16 hectares, 8 hectares era o projeto. E foram vendidos 10, sobrou 6. Então, está averbado 8 hectares em 6, quer dizer, com 2 andares, confusão, né? sobreloja, alguma coisa assim, né? Sim. Então, enfim, tem essa situação também. Que daria até para você ingressar com uma ação anulatória dessa exigência e pedir uma perícia para demonstrar, através dessas imagens históricas, né, o cumprimento dessa obrigação à época, né? Agora, você que querer exigir reposição florestal hoje, a lei que exige isso está revogada, e eu não consigo entender. Né? O IMA aqui em Santa Catarina, ele acaba, quando você faz um projeto de porte, que é limitado, infelizmente, a 2 hectares, não sei, tem aquele regrinha lá da Lei da Mata Atlântica, que, na verdade, ficou mal escrito, né? Seriam 2 hectares por ano. E aí, por ano, ali sumiu, né? Na hora, deram um DEL lá por ano. Então, ficou 2 hectares, mas, enfim, não é esse o mérito da discussão. Só que aqui, eles exigem a reposição para os 2 hectares, fazendo aquela relação de 150 metros cúbicos para 1 hectare de plantio, né, de exótica, 200 para nativa, e ainda pedem a compensatória. Quer dizer, se eles pedem a compensação, você tem que deixar 2 hectares também de floresta, e mais a reposição. Então, enfim, acontece, né? Eu já até discuti no IMA com os técnicos lá nesse sentido, falei assim, vocês têm que cobrar uma coisa ou outra. Ou eu faço a compensação ou a reposição. Como é que você está cobrando os dois? Daí eles usam um regramento de uma lei e o outro de outra, né? Enfim. Mas veja, foi exatamente isso que a gente está conseguindo no nosso processo judicial, que é uma composição no processo judicial. Porque não se estava aceitando isso em âmbito administrativo. Agora que surgiu a possibilidade da gente só compensar economicamente. Só que a gente ainda está bem longe do valor que eles estão propondo, né? Por isso que não acabou. Com certeza eles pedem os valores lá. Absurdos, Mas eu acredito que o caminho seja esse, tá? A gente pode fazer uma análise também sobre o viés da prescrição, se for possível. Podemos conversar outro dia aí, se você quiser também. Não, show. Beleza, obrigado. Agradecido. Obrigado aí a todos aí. Obrigado. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida antes de encerrarmos aí? Não. Só agradecer a oportunidade dos minutos aí derradeiros, né? Obrigado ao doutor Gabriel aí, a todos os demais colegas aí que estão participando. Perfeito, então agradecemos, agradeço também a todos os presentes aí, pessoal, a todos que nos acompanharam em mais esse evento, o Reginaldo, André, o Eleandro, o Antônio Carlos, que entrou depois aí, o Fernando, todos os que nos acompanharam aí. Agradeço, uma boa noite a todos e até a próxima. Beleza? Boa noite, obrigado. Boa noite, boa noite. Valeu, boa noite.